dia. Sejam todas e todos bem-vindos. A gente vai começar. Tem muita gente entrando ainda, mas a gente começa porque nós vamos até 10h30, no máximo 10h40, para todos se programarem. A nossa ideia aqui é fazer esse encontro em uns pedaços, digamos assim. A gente vai ter uma parte de apresentação e lançamento do boletim, que vai ser apresentado aqui pelo Vitor Calil, nosso pesquisador. Depois, a gente vai fazer uma primeira discussão com alguns convidados especiais com relação ao que foi apresentado no boletim. Depois, a gente vai fazer uma apresentação sobre os pleitos tributários com relação ao comércio exterior da bicicleta. E aí, uma outra rodada de comentários e com os convidados especiais. Para essa mediação, eu vou contar com a ajuda da Juliana, que está aqui. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Obrigado, Gil. E para dar início aqui, então, às nossas boas-vindas, eu queria chamar a Marina Convertino, a Marina, que é analista de relações institucionais do Itaú Unibanco, e o Itaú tem sido nosso parceiro já desde 2018 na produção de boletins e revistas técnicas do mercado, que tem criado uma série histórica importante de monitoramento dos indicadores e dados do nosso setor. Então, Marina, por favor, seja bem-vinda, microfone e câmera ligados. Bom dia, tudo bem? Vocês me escutam, me veem? Super bem. Legal, então, bom, queria começar dizendo que eu estou super feliz de estar aqui representando o Itaú nesse evento. Acho que a mobilidade é uma causa super importante para o banco, né? Então, a nossa agenda aqui já existe há mais de 10 anos. O banco pensou muito em criar essa agenda de mobilidade para estar mais conectada com a sociedade, entender quais são as demandas que existem e, assim, ajudar a melhorar a qualidade de vida nas cidades. Então, hoje, para quem não sabe, a gente está pautado, né, nossa atuação está pautado no compromisso de investimento social privado. Então, o banco ele tem 10 compromissos de impacto positivo e um deles está voltado especificamente para promover o acesso e ampliação de direitos e também melhorar essa qualidade de vida nas cidades. Eu acho que esse tipo de compromisso mostra o quanto essa agenda é importante para o banco e, mais ainda, uma das metas específicas desse compromisso tem a ver com mobilidade, né? Então, hoje a gente tem 3 frentes de atuação aqui dentro de mobilidade. Uma, acho que vocês já devem conhecer, o sistema de bicicletas compartilhadas, que já está em 7 cidades na América Latina. E outra, essa frente de apoio a organizações da sociedade civil, como é o caso aqui da Aliança Bike, que o nosso objetivo principal é realmente qualificar o debate público e tentar influenciar políticas públicas. E aí uma terceira frente mais nova é a plataforma de negócios, que a gente criou agora um hub no Cubo de Smart Mobility para pensar em inovações relacionadas à mobilidade. E aí, então, não vou me alongar muito, porque acho que o importante é a gente saber aqui os resultados da pesquisa, mas, então, queria super agradecer a Aliança Bike e falar que para o Itaú é super importante esse tipo de pesquisa para qualificar o debate público e também porque acho que vocês, mais do que ninguém, sabem quanto o mercado de bikes tem mudado nos últimos anos, então, sempre importante a gente ter atualizações dessas pesquisas. E agradecer ao pesquisador Vitor também. Obrigada. Obrigado, Marina, pela parceria, pelas boas-vindas, fala inicial aqui. Gil, você apresenta o Victor e já vamos para o nosso boletim. E, na sequência, a gente faz um debate com os nossos convidados. Tá certo. Então, Vitor, bom dia. O Vitor é mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Pesquisa de Marketing, Mídia e Opinião Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política e atua como coordenador de Pesquisas e Mobilidade Urbana no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Ele fez esse trabalho para a gente e vai apresentar agora como que ficaram os resultados desse ano. Legal, bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a possibilidade de dar continuidade a esse trabalho que a gente tem feito anualmente.
enfim, vou direto aqui para os dados. Vou compartilhar minha tela aqui, para que a gente possa... Aqui. Então, essa apresentação que a gente vai ver agora, ela é um overview bem até completo em relação àquilo que vai estar na publicação. E, enfim, a ideia é que possa ajudar, dar uma base para essas conversas que virão depois. Então, um pouquinho só do conteúdo do que vai ser falado hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho dos números gerais do mercado, e aí sobre importação, componentes, quadros e bicicletas inteiras, um pouquinho sobre exportação e distribuição. Só relembrando, eu acabei não colocando na apresentação, mas a gente tem como bases principais a Comex Stat, que é distribuída pelo MDIC, a Siscore, da Receita Federal, e a RAIS, que é disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, é a fonte dos dados que a gente vai usar, que a gente está usando nesse conteúdo. E já indo direto aqui para o que interessa, alguns números gerais. Então, o que a gente percebe a partir da série histórica do total de recursos envolvidos no comércio exterior de bicicletas e componentes, em dólares, né? A gente tem um aumento de 72% entre 2020 e 2021. Acho que aqui a gente consegue já sentir, ver uma certa resposta, né? Aquela situação mais crítica de paralisação de algumas não, diversas fábricas durante o período mais crítico da pandemia, e algo ali que estava travado e se soltou, e aí o volume de transações ultrapassa 400 milhões pela primeira vez na série histórica desde 2010 para esse mercado. A importação de componentes continua sendo o principal mobilizador de todo esse recurso do comércio exterior, então a gente tem mais de 90% sendo respondido pela importação de componentes. Esse também é um dos motivos pelo qual a gente abre um pouquinho mais a análise dentro desses produtos. E aqui a gente consegue dar uma olhada também no saldo entre 2020 e 2021 para cada uma dessas divisões, né, para importação de bicicleta, importação de componentes, exportação de bicicleta e exportação de componentes, e dentro também da importação de componentes a gente tem um saldo de recursos, né, bastante significativo, partindo de pouco mais de 200 milhões e chegando a mais de 380 milhões de dólares. Tá? E aí a gente vai falar, então, desses componentes que estão sendo importados. Aí aqui a série histórica, então, como dito anteriormente, mais de 80% do valor gasto, teve um aumento do valor gasto com a importação de componentes, mas os componentes mais importantes, a série histórica sempre concentram, então, os quadros e garfos, né, que tem aí um pouquinho mais de 1/5 dos valores gastos com esses produtos, freios em segundo lugar e pneus em terceiro lugar. Esses 3 grupos de componentes concentram mais de 40% dos recursos aportados. Tá? A gente tem pouca variação entre 2020 e 2021 entre os estados que mais importam, né? Na verdade, o grupo de estados que mais importam continuam sendo os mesmos, com destaque para Santa Catarina, Amazonas, Espírito Santo e Rondônia, né? Esses 3 estados juntos, eles concentram 86% dos recursos empenhados na compra de componentes. Tá? Mas a gente pode ver que no gráfico a série histórica não, o passar de um ano para o outro não tem nenhuma inversão extremamente significativa, importa mesmo é que eles continuam concentrando esse gasto. E esses estados também apresentaram aumento relativo do gasto com componentes dentro daquele recurso que o estado gastava. Então,
Aqui a gente tem a série histórica por estado dos últimos 11 anos, né? E a gente vê, por exemplo, que o estado do Amazonas ele teve um crescimento de 59% entre 2020 e 2021, Santa Catarina 93%, Espírito Santo 70% e Rondônia 125%. Né? O que a gente está fazendo aqui no limite é abrindo um pouquinho aqueles 80% geral por algumas variáveis para entender um pouquinho como aquilo se comporta dentro do território, alguma dimensão territorial de como aqueles 80% fechados lá atrás que a gente viu se comportam quando a gente olha para outras coisas, né? O Porto de Santos e Itajaí são os principais pontos de entrada de componentes. Quando a gente olha em quantidade estatística, que talvez seja o dado que aí faça mais sentido, a gente vê que o Porto de Santos tem uma significância bastante importante, né, 35% em 2021, e ele se manteve, né, um comportamento que ele se mantém. E o Porto de Itajaí também, desde 2020, ele já tinha ganhado algum protagonismo, mas com bastante relevância entre 2019 e 2020. Quando a gente olha por valor gasto de importação, a gente percebe que aí a gente tem um certo aumento da importância do Porto de Itajaí. O Porto de Santos continua importante, mas isso nos leva a crer que os produtos com um pouco mais de valor agregado tendem a entrar também pelo Porto de Itajaí, né? Esses são os principais, né? Evidentemente, se a gente estendesse a lista toda, o gráfico ficaria um pouco mais difícil de se ver. E a origem dos componentes, então, isso já na nossa série histórica, desde a revista e as publicações posteriores de boletim já mostram isso, quer dizer, o leste europeu, o leste asiático é o local onde os países exportadores para o Brasil estão, né? E aí aquele destaque muito forte para a China, que concentra quase 70% do gasto com componentes, né? E aí os outros países, Taiwan, Indonésia, Malásia, Japão, Sri Lanka e Tailândia, também com uma representatividade muito menor, mas nesse grupo dos que mais exportam para o Brasil, só esses já concentram 95% desse valor de importação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a importação de quadros, né? Só a título de esclarecimento metodológico, todos os dados que a gente viu até agora eram dados da Comexstat, do MDIC, e agora a gente vai ver um pouquinho alguns dados, tanto da Comexstat como da Siscore, da Receita Federal. Tá? Não vou ficar toda hora falando a fonte, mas mais ou menos esse o ambiente de dados que a gente está trabalhando aqui. Então, os gastos brutos com importação de quadros, eles aumentaram mais de 70%. Aqui, nesse gráfico da esquerda, a gente consegue ver tanto o aumento do valor gasto com esse produto, quanto a quantidade estatística em quilogramas que são importadas para o Brasil, né? A Comexstat trabalha com essa unidade estatística para quadros, que são quilogramas. E o valor gasto com a importação de quadros por país também mostra um cenário esperado, mas ao mesmo tempo interessante, que você tem um aumento bastante significativo nos 3 principais exportadores para o Brasil. Embora pareça haver uma estabilidade quando a gente olha para Taiwan, o fato é que o gráfico ele acaba privilegiando a curva chinesa, que vai de 37 milhões para 67 milhões, mas o fato é que aqui a gente tem um aumento no valor gasto de praticamente aí 50%, um pouquinho menos de 50% em Taiwan, e aumento de quase 3 vezes no Vietnã. Então, dentro da realidade, né, da série histórica daquele país, isso é um aumento bastante considerável, e são os países mais significativos para esse componente. E aí o destino dessas importações, então, montagem e fabricação, 58% vão para montagem e fabricação, e a revenda direta é cerca de 40%, 40% dos produtos
importados. Tem 2% aí que são que é um dado que veio sem essa informação, né, na base dessa score. E aí os quadros de alumínio, né, falando um pouquinho dos materiais, são aqueles que concentram mais de 90% das unidades importadas. Então a gente vê aqui que ele sempre esteve com a maior proporção de material importado, mas ela tem uma tendência aí de crescimento se a gente pegar os últimos 5 anos. E os outros dois materiais, né, o aço e o carbono, eles têm uma tendência de queda num ritmo um pouco mais lento do que a ascensão do aço, mas ainda bastante significativo dentro ali da realidade desses materiais. E aqui a gente tem um pouco das principais marcas, os top 5 importadores de quadros em 2021. Então, em geral, no quadro geral, a gente tem Absolute. Quando a gente olha para o aço, a principal é a Houston. O alumínio também é Absolute. E a OG é a principal importadora de carbono. Quando a gente olha o quadro geral e o quadro alumínio, a importação em alumínio é a mesma, porque a gente está olhando aqui para uma concentração de 91% dos materiais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora de importação de bicicletas inteiras. Então, a gente teve um aumento de unidades de bicicletas importadas e a queda nos valores pagos por bicicleta, e isso é uma contradição, isso é uma coisa que a gente chegou a debater um pouco, conversar, e é legal também trazer esse dado, trazer essa questão, que quando a gente olha em unidades de bicicletas importadas, a gente tem um aumento bastante significativo, mas quando a gente vê os gastos com importação, a gente vê que, na verdade, é uma estabilidade, né? Uma queda aí de cerca de $1 milhão aproximadamente, um pouquinho mais no valor gasto. Houve uma mudança na forma como esses dados são disponibilizados. Antes a gente conseguia identificar alguns lotes de importação que poderiam estar sendo importados sob o código errado e conseguíamos excluir esses lotes da análise. Agora, devido a mudanças que tivemos na forma como esses dados são disponibilizados, a gente não consegue identificar mais. Então, não daria para fazer um critério né, da nossa cabeça para falar isso aqui a gente vai tirar, isso aqui a gente vai deixar. Então, acho que o mais correto foi deixar o dado na forma como ele está. Então, tem essa questão da possibilidade de um erro de registro, que é essa nota aqui de baixo, né? Pode estar havendo um erro de registro. E, além disso, a gente tem uma queda nas bicicletas importadas vindas de Taiwan, e eram bicicletas com um valor bastante alto, um valor médio por unidade bastante alto. Então, isso também pode influenciar nessa flutuação, se a gente fosse fazer uma análise aí de valor gasto médio por unidade de bicicleta importada. Então, aqui a gente, né, de onde vem e para onde vão as bicicletas importadas, né? Então, quando a gente olha as bicicletas importadas por país de origem, a gente tem a China, né, essa tabela, é uma tabela até divertida depois de ficar olhando para ver essa movimentação, mas a gente vê, por exemplo, que a China, a gente tem um saldo de unidades, por exemplo, de 47 mil unidades entre 2020 e 2021, um saldo positivo, ao passo que Taiwan a gente tem uma queda de 8 mil unidades. Enfim, são, como eu disse anteriormente, eram unidades que, em geral, tinham um valor por peça muito maior do que alguns dos outros países, ou boa parte dos outros países. As bicicletas importadas por estado, então Santa Catarina e Espírito Santo concentram 70% do volume total importado nesse ano de 2021, e o Rio Grande do Sul tem um destaque aí, teve um aumento significativo, né? Em 2020 teve 6 mil unidades, e foi para 2021 quase triplicando aí o volume de unidades importadas. E os modelos, os principais modelos importados, a MTB,
a mountain bike e a BMX Kids, né? A mountain bike, ela mantém sempre sendo o modelo, tendo a proporção de unidades, né? De maior proporção de unidades, com alguma variação entre 45, 40 e 50 e poucos por cento, e a BMX Kids também continua sendo sempre a segunda colocada, vamos dizer assim, nessa série histórica de 5 anos, entre 2017 e 2021. Esses dois modelos, eles concentram mais de 80% em 2021, mas nos outros anos concentram, se não concentram isso, concentram algo muito próximo disso, sempre acima de 70%, beirando 80%, então são dois tipos que são os mais importados. E aí a gente tem um pouquinho uma análise, as bicicletas com quadro de alumínio são as que têm o maior volume de importação, isso a gente viu lá atrás, né, aí a gente está. Mas as bicicletas com quadro de carbono, quando a gente faz, é esperado isso, são aquelas que concentram o maior volume de recursos nessa importação, né? Então, a gente vê aqui, quando a gente olha a proporção de bicicletas de alumínio, a gente vê que elas estão sempre muito próximas ali de 50% ou acima de 50% em geral, ao passo que o recurso gasto, ele varia disso para baixo, enquanto os quadros de carbono estão aí no máximo em 2020 com 17%, mas o valor gasto com quadros de carbono, ele é muito maior, enfim, acho que isso também é algo já bem sabido de todos em função do valor desse material. A gente vai falar um pouquinho agora das exportações. Então, o volume de recursos total exportado pelo Brasil, ele aumentou, então as exportações dentro do comércio exterior, né, brasileiro, da indústria da bicicleta, ele é pouco representativo, né, 2%, mas dentro dessa representatividade que ele tem, ele aumentou aí 68%, os valores em dólares exportados. E o mercado sul-americano, ele já era e continua sendo o mercado mais importante para as exportações, e aí aqui falando de bicicletas inteiras, né? Então aqui a gente consegue ver esse histórico de forma geral, né? Tanto de quantidade de bicicletas, né? De unidades na linha azul, como em gastos recebidos a partir da exportação desse produto em amarelo pela Comex Stat. E o mercado sul-americano, focado principalmente no Paraguai e no Uruguai, das bicicletas inteiras, são os dois países aí que somam mais de 80% das unidades produzidas no Brasil que são exportadas de bicicletas inteiras. Já o valor decorrente da exportação de componentes aumentou em 65%, né, essa linha azul, e a Argentina, ela é responsável por comprar mais da metade dos recursos. Se a gente junta Paraguai, Estados Unidos e Uruguai à Argentina, né, junto com a Argentina, a gente tem 90% do valor do produto exportado, produzido no Brasil, de componentes. E, por fim, para finalizar, a gente tem um pouco dos dados de distribuição. O setor, a gente vai definir mais ou menos, parece relativamente estável, né? Desde 2018, quando a gente tem uma certa estabilização, tanto na curva de estabelecimentos, a curva de população ocupada, ela já vem estabilizada, aí dá para dizer, desde 2013, mais ou menos, mas aqui a gente ainda não tem como sentir qual é o impacto, se houve impacto da pandemia na empregabilidade do setor de distribuição e no volume de estabelecimentos, porque os dados da RAIS disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, eles sempre são disponibilizados, em geral, em dezembro do ano seguinte, né? Então, os dados de 2021, onde a gente poderia
identificar qualquer variação mais brusca e fazer qualquer correlação com o contexto econômico decorrente da crise, a gente vai conseguir fazer isso no próximo ano, né, a partir de janeiro do próximo ano. Então, um quadro aqui, resumo, o comércio exterior ele cresceu mais de 72% entre 2020 e 2021, a importação de componentes que concentra os recursos do comércio exterior, né, como a gente viu, 94% desses recursos cresceu em 80%. A importação de quadros ela é bastante concentrada em quadros de alumínio. Amazonas, Santa Catarina e Espírito Santo e Rondônia são os estados que mais importam componentes. O Porto de Santos continua sendo a principal porta de entrada dos componentes estrangeiros. Quando a gente olha a quantidade estatística, quando a gente olha o valor pago pelos componentes, a gente vê que tem algum equilíbrio com o Porto de Itajaí, ele também ganha alguma notoriedade. O valor gasto com componentes chineses quase dobrou entre 2020 e 2021, e a China concentra quase 70% do custo, do valor gasto com componentes. O recurso destinado à importação de bicicletas caiu, no entanto, o volume de unidades dobrou, e aí a gente tem essas questões relativas ao modo como os dados estão sendo publicizados atualmente, que deixa um pouco menos claro a forma como a gente pode fazer a análise desse fenômeno. Santa Catarina e Espírito Santo são os estados que mais importam as bicicletas inteiras. Os principais modelos, o principal modelo, né, é mountain bike, e o alumínio é o material mais frequente nessa bicicleta inteira, né, importada inteira. E as exportações chegaram a quase 6 milhões, isso também é algo que não acontecia, eu acabei não chamando a atenção na série histórica, mas se eu não me engano é 2014, se eu não me engano desde 2014 não ultrapassava essa faixa de 5 milhões. Paraguai e Uruguai são os principais importadores das bicicletas brasileiras, ou seja, são para onde mais vão as nossas bicicletas. E Argentina e Paraguai são os países que mais compram componentes brasileiros. Eu agradeço e fico à disposição. Vitor, obrigado pela apresentação, pelos dados. Avisar todo mundo aqui que a gente, hoje, a partir do meio da tarde, vai disponibilizar o boletim completo, como a gente sempre faz, e a gente vai mandar por e-mail para vocês poderem baixar. Acho importante explicar que a gente deu uma segurada na divulgação desse boletim, esperando que a Receita voltasse com o sistema, com o Siscori, e coisa que não aconteceu, então a gente acabou tomando a decisão de divulgar o boletim, ainda que sem poder detalhar um pouco mais como nós gostaríamos, e sem poder detalhar os dados de 2022 ainda também, para poder entender esse fenômeno de passagem de 2021 para 2022, mas com os dados da Comexstart, a gente vai, fechando o semestre, a gente vai poder fazer uma análise do primeiro semestre de 2022, ainda que sem detalhamento que a gente tinha na base da Receita. Bom, para fazer um debate, então, nessa primeira parte, eu queria começar chamando o Marcelo Maciel, que é nosso conselheiro, engenheiro naval, formado pela Poli, pós-graduado em administração pela GV, já trabalhou na Petrobras, da Alquímica, Unilever. Ele vem se dedicando há mais de 30 anos ao nosso mercado, foi responsável pela implantação da subsidiária da Specialized no Brasil e atualmente se dedica à gestão da Proparts, que representa no Brasil as marcas que a gente conhece muito bem, como a SRAM, RockShox, Garmin, Vitória, Mavic, Zip e outras. Ainda o Marcelo é também, obviamente, um dos nossos fundadores na Aliança Bike. Marcelo, os números que a gente viu de importação de componentes, eles impressionam muito no crescimento. E é um recorde histórico, tanto em volume, quantidade, quanto em volume de recursos. E a gente sabe que câmbios e pneus, que são dois dos principais componentes
distribuídos pela Propartes, eles tiveram aumentos muito expressivos. Naquele quadro geral de cada componente de aumento, a gente vê lá que câmbios 145% de crescimento, pneus 76%. Então, como você, Marcelo, enxerga esses números que foram apresentados à luz da operação da Propartes hoje aqui no Brasil? Bom dia a todos. Oi, Daniel, obrigado aí por me passar a palavra. Bom, eu vejo com bastante otimismo, né? Eu acho que todos aqui provavelmente têm esse sentimento do que foi o reflexo da pandemia para o uso da bicicleta, né? Que incentivou muito o uso da bicicleta, cresceu muito o uso da bicicleta, e para mim foi parecido também, né, no que houve na Propartes. Então vejo com muito otimismo, mas vejo com muito otimismo especialmente porque eu acredito que tem mais pessoas pedalando, né, independente dos reflexos nos negócios no curto prazo. Eu acho que os reflexos que a gente que eu espero que a gente perceba ao longo dos anos, ao longo do médio prazo, longo prazo, esses sim, acho que são os que, na minha opinião particular, têm muito valor, né? Eu acho que mais pessoas pedalando é ótimo para a nossa sociedade, é ótimo para os nossos negócios, e isso eu acredito que vai ser duradouro, né? Então, acho que teve uma entrada de muitas pessoas, agora com as coisas na área da saúde um pouco melhores, esses reflexos já são diferentes, né? Então, o quanto cresceu de pessoas comprando bicicletas já reverteu um pouco, aliás, já reverteu bastante. Para alguns tipos de bicicletas mais de entrada já reverteu bastante, mas acho que as pessoas continuam pedalando, né? Então, vejo com muito otimismo. E falando especificamente da Propartes, a minha análise sobre esses dados que foram apresentados mostram um crescimento bastante grande que eu considero que ele ocorreu especialmente nas bicicletas, na montagem de bicicletas, apesar dos dados que o Vitor mostrou apontarem uma proporção de 58% para montagem. Eu particularmente acredito que, eu não sei como esse dado é levantado, né? Mas eu acredito que uma proporção maior do que essa foi de quadros importados, né? Foi usado para montagem. Então, para nós que trabalhamos exclusivamente com peças e especialmente focados no aftermarket, a gente não tem clientes que montam bicicletas, o comportamento para nós é bem diferente. Quem trabalha com peças no aftermarket não percebeu um crescimento tão expressivo nas vendas, porque ele acontece depois que as pessoas compram as bicicletas, né? E começam a usar e desgastar as bicicletas. Então, enfim, respondendo a pergunta, vejo com bastante otimismo, e para a Propartes foi ótimo, e eu acho que vai ser ótimo ao longo do tempo também. Legal. Muito obrigada, Marcelo, sempre aqui com a gente, trazendo ótimas perspectivas. Eu quero chamar agora nosso conselheiro consultivo, o Pedro Paulo Castro, da Ator Bikes. Ele é fundador e diretor da Ator. Ele possui uma vasta experiência no mercado de bicicletas, são mais de 20 anos dedicados ao mundo das duas rodas. Em 2011, ele fundou a Ator, fábrica sediada na Lagoa de Prata, em Minas Gerais, e grande promissora no mercado. A Ator é fabricante de bicicletas em aço, alumínio e carbono, que são distribuídas por todo o território brasileiro. Então, bem-vindo, Paulo. Eu vou te fazer uma pergunta. Sabemos que o que puxou a demanda de importação dos componentes em 2021 foi, especialmente, o setor fabril, o setor de montagens de bicicleta. Vocês, como importantes fabricantes e montadores, como veem esses números rebatidos na operação do dia a dia de vocês? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Na verdade, o Vitor, a apresentação que fez, né, espelha bem a nossa realidade, ok? Em termos de números, né? No caso nosso, da Ator, né, que a gente produz a bicicleta tanto na linha convencional, alumínio, e a gente importa apenas o quadro fibra de carbono. Nós tivemos, de fato, uma demanda muito grande, né, de pedidos de bikes no Brasil,
e, consequentemente, nós tivemos, no ano 2021, 40% de crescimento, de aumento nos nossos pedidos de componentes via Ásia, né? E, na verdade, com essas vendas aquecidas, né, mundialmente, né, isso para nós aqui também foi uma coisa fora da curva, né? É um volume bastante expressivo. E, na verdade, tivemos que, de fato, aumentar essas aquisições de insumos via Ásia, né, os importados, os componentes. Porém, isso nos trouxe uma série de problemas, né? Como, por exemplo, atraso de entrega, o aumento de preço, frete marítimo, o dólar em alta, enfim. Mas, mesmo assim, a gente, com todas essas questões, nós conseguimos atender nossa carteira de pedidos e, de fato, fechar 2021 com um resultado bastante positivo. Okay? Oi, Pedro, obrigado. É muito interessante ver que a visão do Marcelo com a importação de componentes para o aftermarket, a visão do Pedro com o sistema de montagens. Eu queria aqui chamar, para compor essa visão também bastante completa, o Felipe Praça, da Trek, que está no comando da Trek Brasil desde 2013, que tem mais de 14 anos de experiência em marketing, empresas líderes do mercado. Filipão está aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Observando dados de importação, tanto de quadros quanto de bikes inteiras, a gente verifica que em 2021 as bikes de alumínio ganham muito destaque, vem ganhando ano a ano, e as bicicletas e os quadros de carbono, eles não acompanharam esse crescimento. A China ganhou terreno e Taiwan perdeu um pouco de terreno. Como é que você enxerga esse fenômeno, também observando a própria operação da Trek? Bom, obrigado, Guti. Eu vejo que foi um pouco do que aconteceu com a pandemia como um todo, né? Muita gente veio para o nosso mercado, muita gente veio pedalar, né? E esse foi o mercado que eu acho que mais se beneficiou, se a gente pode falar assim, do que aconteceu durante 2021. Então, essas bicicletas de entrada, que normalmente são compostas, no nosso caso, de quadros de alumínio, elas sofreram um aumento muito determinante na sua demanda, e eu acho que é por isso que a gente vê os quadros de alumínio e a origem da China crescendo bastante, justamente por essa demanda ter sido a que mais cresceu. Como o Marcelo bem falou, a gente já vê que a gente começa a mudar um pouco isso agora, né? Muita gente ficou no mercado e quer até fazer um upgrade da bike ou do quadro que comprou, e outras pessoas acabam voltando para os hábitos anteriores. Então, acho que agora a gente já está vendo uma leve mudança dessas bicicletas e quadros um pouco mais de entrada, indo um pouco para até bicicletas de alumínio de maior valor agregado ou até de carbono. Mas eu vejo isso totalmente ligado à pandemia e à quantidade de entrantes que vieram e esperamos que fiquem na nossa comunidade. Legal, Felipe. Muito obrigada. A gente agora vai falar com o William Do, que está no mercado... Opa! Minha gatinha aqui entrando. Está no mercado de bikes há 46 anos, é publicitário de formação, foi comercial, gerente, CEO e atualmente é conselheiro da importadora Julian Do e CIA, da plataforma Clube B2B, e é vice-presidente da Abradib, via a bicicleta como um elemento transformador das pessoas. Então, William, a pergunta que a gente tem para você hoje é: a importadora, a Julian Do, ela distribui uma ampla gama de componentes para a indústria no Brasil e também para o aftermarket, certo? Entre as diferentes gamas de valores, entre toda a oferta da Julian Do, quais os componentes se destacaram em 2021, né? Como vocês interpretam que esse mercado viveu tanto 2020 como 2021 e talvez aí essa transição, essa adaptação aí dos protocolos? Obrigado, Juliana. Obrigado, Guti. Obrigado, Aliança Bike, pelo convite. Espero poder contribuir. A nossa empresa, ela trabalha com vários clientes, desde o pequeno lojista até montadores e distribuidores. Conforme a pesquisa apontou,
quadros e garfos e pneus e outros componentes aumentaram muito de volume. Porém, nós percebemos que houve um aumento muito grande de consumo de freios hidráulicos, freios a discos mecânicos, freios a discos hidráulicos e componentes de câmbios. Então, nossa percepção é que houve um aumento, principalmente nesses itens, porque a nossa empresa ela atende muito ao mercado de entrada, né? Então, esses produtos, nós percebemos um aumento de demanda, que são os freios hidráulicos, freios mecânicos a disco, garfos de suspensão e componentes, principalmente componentes de câmbios. Bom, desses 46 anos de mercado, eu nunca vi nada igual, né? Uma coisa que aconteceu para o mercado de bicicletas, foi muito bom, apesar, né, de toda o ponto negativo da pandemia, né? Mas vimos um aumento muito grande de demanda para as bicicletas devido aos lockdowns, né? E esse aumento não foi exatamente acompanhado pela oferta de produtos. Então, de 2020 a meados de 2021, a demanda foi muito grande e talvez a oferta de componentes, devido a tantos problemas, tanto do fornecedor, que não tinha produção disponível para atender todo o mundo, e componentes, matéria-prima. Depois nós tivemos um problema de logística, né? Faltando containers, aumentando o custo do frete e faltando espaço nos navios. Então, nós vemos que houve um aumento de demanda por bicicletas e o mercado não conseguiu atender a todos, né? Houve, por causa dessas dificuldades de fornecimento, principalmente componentes importados. Mas, mesmo assim, houve, como a pesquisa apontou, houve esse aumento de oferta, mas talvez pudéssemos atingir mais clientes. Então, é isso. E depois, eu acho que a partir do segundo semestre, né, de 2021, a demanda se estabilizou e aí nós buscamos um equilíbrio do mercado entre oferta e demanda de produtos. Mas o que é importante é que muita gente começou a pedalar e está continuando. Perfeito. Muito obrigada, William. Agora, para fechar nosso primeiro bloco de perguntas, né? Depois o Guti vai vir com uma apresentação sobre tributação. Quero chamar o Guga, da Labice. Ele é formado e pós-graduado em administração, com habilitação em comércio exterior pelo Instituto Metodista, pós-graduado em nível MBA em finanças pelo IBMEC, cursando pós-graduação em ciências políticas pela FESP-SP, e possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo exercido funções gerenciais em grandes instituições como Beck Bolson, Bradesco, Banco Safra, e em 2012 fundou, em conjunto com a sua sócia e esposa Maria Augusta Castanho, a Labice Import, onde desde então atua como gestor geral e responsável pela área internacional. Então, Guga, bom dia. A pergunta que a gente quer trazer para você hoje é: como a gente está vendo de forma geral, em 2020, as importações caíram, a produção caiu, mas as vendas cresceram muito e até o esgotamento dos estoques, como a gente já falou aqui. Daí, em 2021, começou um super e promissor com a recuperação de importação e de montagem, recuperação dos estoques, mas ainda com uma crise econômica e a reabertura dos equipamentos deu uma freada brusca no nosso consumo. Esta é uma realidade apenas do perfil de consumo de bikes de entrada intermediária ou tem afetado também o segmento mais especializado de produtos de alta gama? Qual a visão de vocês do cenário dos últimos 2 anos, onde estamos agora e considerando tudo isso, né, a partir da operação da Labice?
Bom dia a todos, obrigado, Aliança, pelo convite. A Labice, assim, primeiro falando um pouco do meu histórico profissional, eu venho do mercado financeiro, trabalhando com alta renda e com grandes corporações em várias instituições. Então, a gente passou por presenciei várias crises, né, ao longo do tempo. E o segmento que menos sofre nas crises é o segmento de alta renda, de produtos premium. Então, esse sempre foi o nosso investimento, né? Então, não vou dizer que o segmento não sofre, mas ele sofre menos em relação a uma queda de vendas, como ocorreu com o mercado de entrada, né? Então, a gente foca no atendimento qualificado, a gente fala muito dentro da empresa algo menos robô e mais atendimento, entendeu? A gente está muito próximo do cliente no atendimento, uma consultoria por vias diversas, né, para que o cliente escolha a peça e componente, o lojista tenha o melhor conjunto de componentes, e esse é o nosso foco, né, trabalhar com produtos personalizados, né, tanto do ponto de vista do aftermarket, como a gente atende também no B2B, ter o produto mais correto para aquele cliente, né, um medidor de potência, com a coroa correta, com o tamanho de braço correto, para ficar alinhado àquilo que o cliente deseja, né? E o nosso cliente, o perfil do nosso cliente, durante a pandemia, ele viajou muito pouco, né? Então, ele acabou comprando muita coisa aqui dentro. E também a gente teve, nesse período, um ajuste, apesar do aumento do dólar, aumento do custo logístico, quebra da cadeia de fornecimento, né? A gente também teve alguns ajustes de preço, até encabeçado brilhantemente pela Aliança, que também nos ajudaram nesse período a ter um melhor preço, um preço mais convidativo para esse perfil de cliente, que ele não olha só o mercado nacional. Quando ele vai decidir uma compra de um produto de alto rendimento, ele olha o mercado internacional e o mercado nacional. Ele sempre faz esse tipo de avaliação. Então, quando ele vê que o produto aqui no mercado nacional está mais atrativo, ele acaba optando por trabalhar, por fazer aquisição internamente. Em relação ao que vai ser 2022, eu acho que a gente deve ficar com um crescimento moderado em relação a 2021, não vai ser o mesmo crescimento que ocorreu de 2020 para 2021, a gente tem certeza disso, mas por conta de todas as programações de compra que nós fizemos, tem mercadoria chegando que nós fizemos programação em 2020 ainda, a gente tem expectativa de entrar 2022 com um crescimento mais sustentável. Não vai ser igual ao período de pandemia, com certeza, acho que para nenhum segmento, nem para o segmento alto, nem para o alto rendimento, nem para as bikes de entrada, a gente tem uma nova característica do nosso mercado agora. É isso que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente, todas as movimentações de mercado, muita coisa do que eu falei, são manifestações, são movimentações de mercado. O que a gente precisa para poder ter um crescimento mais sustentável é política pública. Eu acho que isso é o grande importante. É um trabalho importante que o Itaú vem fazendo, um trabalho excelente, uma ilha de excelência, o que a Aliança vem fazendo, né? O que a gente precisa é expandir isso. Porque quando a gente tiver um reverso do mercado, a gente tem política pública, né? É isso que é um negócio que é importante daqui para frente para o nosso segmento, para a gente continuar crescendo e continuar atendendo cada vez mais ciclistas. Perfeito. Muito obrigada, Guga. Eu que agradeço. Agora o Guti vai fazer a apresentação dos pleitos da Aliança com relação aos impostos, mas eu queria aproveitar para apresentá-lo também, que acho que são poucas vezes que a gente acaba falando da nossa equipe, né, nosso diretor executivo. Então, o Guti, ele é consultor e pesquisador em políticas de mobilidade urbana, mestre em urbanismo pela ProURB, é co-organizador do livro
O Brasil que Pedala, de 2018, A Bicicleta no Brasil, em 2015, Desistir Nunca Foi Uma Opção, em 2013, o ciclista urbano desde 2006, foi coordenador de implantação das ciclofaixas de lazer em São Paulo, viabilizou o mapeamento de ciclorotas de São Paulo e Salvador, e já coordenou dezenas de pesquisas e estudos sobre mobilidade e o uso da bicicleta no país. Então, por favor, Guti, a palavra é sua. Gil, obrigado. Pessoal, vou fazer uma apresentação rápida, uma quebra dos 2 blocos de participação para falar do que a gente está conquistando e pleiteando para o comércio exterior da bicicleta com relação às questões tributárias. E aqui eu vou falar de forma bastante resumida, e quem tiver interesse e estiver nos assistindo aqui em ter mais informações aprofundadas, apoio e tudo mais, que fale na sequência, manda no WhatsApp da Aliança, que a gente fala e faz a ponte, enfim, com quem precisar e com qual informação precisar. Bom, basicamente o que eu quero falar aqui é sobre estratégia geral, processo participativo e as decisões coletivas, apresentação dos pleitos e, por fim, os resultados. Bom, a estratégia geral da Aliança, desde sempre, ela se resume em quatro grandes objetivos, que é fomentar a produção nacional de montagens, a cadeia de montagens, que gera emprego, que está espalhada em todo o território nacional e que fornece a maior parte dos produtos para os nossos ciclistas, proteger os componentes que têm produção expressiva no país, reconhecendo que a gente também precisa investir nos componentes que nós, de fato, produzimos bem, reduzir a desigualdade de tratamento tributário, inclusive dentro do nosso próprio setor, e compensar, tentar buscar compensar os efeitos da pandemia e da crise econômica para fazer chegar também no consumidor final, na ponta, essas reduções, ou seja, ampliar o acesso, reduzir preço e, obviamente, melhorar o ambiente de negócios para as empresas do nosso setor. E a gente fez uma análise no comércio exterior, lá atrás, isso não foi de agora, de que existem 2 caminhos possíveis que têm já instrumentos consolidados em que o Ministério da Economia tem, de uma certa forma, uma análise mais facilitada, que é o instrumento da redução da tarifa externa comum de forma permanente no Mercosul, então, entrando com pleitos no Brasil, aprovando no Brasil, levando ao Mercosul e ratificando no Mercosul, a gente conseguiria ter uma redução permanente, como a gente já tem de câmbios de cassetes, por exemplo, e uma redução da tarifa externa comum de forma temporária através do instrumento do desabastecimento, GMC 4919, que permite por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, uma redução do imposto de importação para determinados produtos com limite de 100 códigos tarifários, que é o que o Brasil tem. Então, a gente entendeu que esses 2 caminhos eram caminhos de apostas possíveis para a aliança, para a gente melhorar o ambiente de negócios com aquelas estratégias que eu falei para vocês. Foi, então, que nós fizemos um processo participativo com as empresas associadas para, então, definir quais componentes prioritários nós escolheríamos para redução permanente, e nós chegamos a um conjunto de 12 componentes, e quais componentes seriam prioritários para reduzirmos o imposto de forma via desabastecimento, e que aí nós priorizamos 6 componentes. Por que a gente priorizou 6 componentes por desabastecimento? Porque o Brasil só tem a possibilidade de 100 códigos tarifários. Então, não adianta a gente apresentar 50 códigos, que a gente, obviamente, não teria aprovação. Então, nós priorizamos 6, e nós, por fim, fizemos, com a participação também da Aliança e da Associação Aliança Bike da Argentina, nós fizemos um alinhamento de pleitos para que, obviamente, quando isso chegasse no Mercosul, a Argentina, que é o parceiro no Mercosul, que teria a possibilidade de vetar qualquer proposta do Brasil, a gente não tivesse algum estranhamento. Então, a gente fez um alinhamento prévio entre os 2 países. Por fim, nós apresentamos os pleitos de redução permanente, os 12 que eu falei. Então, nós desdobramos os quadros para trazer os quadros de fibra de carbono
e os quadros de cromole. Os quadros de alumínio e de aço nós não incluímos, ainda que eles sejam importantes na balança comercial de importação. O Brasil tem uma produção expressiva de quadros de alumínio e de aço, então nós não incluímos. Nós incluímos freios, nós incluímos os garfos de carbono e de cromole, nós incluímos motor de bicicleta elétrica, correntes, alavanca de câmbio e freio, suspensão traseira, cubos e pé de velas, excluindo o pé de vela monobloco, que tem produção no Brasil em boa escala. Então, esses foram os pleitos apresentados. As alíquotas é a penúltima coluna, e a alíquota pleiteada é de 2%. E aí, no meio, a gente tem a bicicleta elétrica, que nós entramos com o pedido de criação de uma NCM própria. Nós não pedimos a redução da TEC, mas nós pedimos a criação de um código tarifário próprio, como já acontece na Europa, por exemplo, para ali a gente destacar a bicicleta elétrica do universo dos cicloelétricos e dos ciclomotores. No caso dos pleitos de desabastecimento, nós apresentamos freios e tivemos aprovação para uma cota total de 9.600 toneladas, quadros de fibra de carbono, com uma cota de 30.000 unidades, reduzindo a 0% o imposto de importação, quadros de cromole, 15.000 unidades, correntes, mais de 4.000 toneladas, pé de velas e suas partes, mais de 4.600 unidades, e motor para a bicicleta elétrica, mais de 120.000 unidades. Os 5 primeiros pleitos aí, de desabastecimento, nós já tivemos aprovação, sendo que os 4 primeiros já estão valendo desde 1º de junho, como eu vou mostrar. Então, os resultados do desabastecimento. Os freios, nós tivemos aprovação, estão valendo desde 1º de junho, e ontem foi publicada a portaria SUEXT, definindo a cota por empresa. Então, para o caso de freios, a cota por empresa inicial para a primeira LI é de 500 toneladas. Quadro de fibra de carbono, 2.500 unidades por empresa de cota inicial. Quadro de carbono, 1.500 unidades por empresa de cota inicial. E correntes, 225 toneladas de cota inicial por empresa. Para se beneficiar da cota, precisa pedir uma licença de importação, e é importante que, para caso de desabastecimento, a LI pode ser feita após o embarque. Tá certo? Então, isso tudo facilita, e qualquer dúvida com relação a isso, de novo, esse não é o fórum para isso, nos procure por WhatsApp, por e-mail, que a gente detalha e explica melhor. E, por fim, os resultados da redução permanente. Os freios, nós não sabemos o motivo ainda. Eles foram indeferidos pelo Brasil. O Brasil não aprovou o nosso pedido de freios, mas o Brasil aprovou quadro de fibra de carbono, e já está no Mercosul. O Brasil aprovou quadros de cromole, e já está no Mercosul. O Brasil aprovou correntes, já está no Mercosul. O Brasil não aprovou a redução para motor de bicicleta elétrica, também não sabemos o motivo, porque 100% dos motores para bicicleta elétrica são importados, mas o Brasil não aprovou. A gente está perguntando, temos uma reunião semana que vem sobre isso, inclusive. O Brasil aprovou suspensão traseira para bicicleta, também já está no Mercosul. Aprovamos a criação de uma NCM para bicicletas elétricas, também já está no Mercosul. E ainda não aprovamos, está em análise, alavanca de câmbios e freios, ainda está em análise cubos, e ainda está em análise os pé de velas, o ex-tarifário que cria pé de velas, excluindo o monobloco. Então, são 3 que estão em análise, 1, 2, 3, 4, 5 que foram aprovados e 2 que foram indeferidos. Esse é o resultado, essa é a fotografia desse momento em que nós estamos. E, por fim, é importante aqui que a gente hoje conta com 180 empresas e organizações associadas. A aliança vem crescendo muito, mas esse trabalho todo que a gente está fazendo, ele só existe porque tem empresas que apostam, que estão junto, que participam, que somam
e aqui a gente quer fazer um esforço para quem ainda não fez isso, para somar, para se associar à aliança e fazer esse trabalho coletivo conosco. Só faz sentido se todo o mercado se beneficiar junto, participar junto e investir junto. É isso, gente. Obrigado, Gil. Pode Obrigada. assumir de novo. Sim, muito legal. Então, chamando de volta aqui para falar com a gente o Marcelo Maciel, eu vou trazer uma segunda pergunta. Apesar do arrefecimento da pandemia, com os avanços inegáveis da vacinação em todo o mundo, os desafios continuam imensos. Atrasos no lead time, custo de frete, inflação, redução de demanda, dólar ainda em alta, isso para citar só alguns exemplos. Pensando no mercado, quais são hoje os maiores desafios enfrentados e quais seriam as soluções para vencê-los? Pensando nas vendas e no uso, o que deveria ter sido feito prioritariamente para que a demanda continuasse alta, como está ocorrendo na Europa, por exemplo? Bom, vamos lá. Acho que o tema principal aí são os desafios, né? Eu, na minha primeira fala, falei sobre otimismo e aqui eu continuo com otimismo. Os desafios são vários. São enormes, inclusive. E a gente, na esteira desse crescimento, eu acho que fica até um pouco perplexo, né? Falar, caramba, mas tanta coisa boa aconteceu, o que está acontecendo agora, né? E a gente está sofrendo até um pouco, ou bastante, o reflexo de como foi positivo, né? Então, falta de produto vem como decorrência de o quanto cresceu a demanda, falta de ou aumento no custo dos transportes, uma mistura, né, de menos containers, menos transporte disponível, misturado com o aumento da demanda, né? Mas eu ainda assim sou otimista, né? Eu acho que a gente está sempre passando por desafios. Acho que esse é o nosso trabalho, né? Lidar com os desafios e resolvê-los, né? E eles houveram no passado, agora estão acontecendo numa intensidade alta e acontecerão no futuro também, né? Então é lidar com eles, né? Acho que os principais, nesse momento, suprimento já começou a equilibrar, aliás, já começou a equilibrar bem. Alguns, se a gente fizer recortes do mercado, alguns desses recortes já estão sem problema de suprimento algum. Especificamente na ProParts, a gente já tem hoje poucos produtos que faltam. Então, o maior desafio para nós agora é equilibrar. Teve alguém que falou ao longo das apresentações aí, equilibrar oferta e demanda. A gente tem que buscar maneiras de equilibrar o nosso estoque, que para alguns itens começa a ficar alto demais, ajustar os nossos pedidos, considerando o estoque, então comprar um pouco menos, lidar com questões de caixa, né? Na hora que começa a acumular o estoque, os recursos financeiros investidos estão lá no estoque. Então, tem que lidar com situações de caixa apertado. Transporte é um que dá alguns sinais de melhora, mas eu acho que ainda é muito sutis. E a questão do transporte não está ao alcance das empresas, né? A gente simplesmente convive e lida com isso. Não tem como a gente atuar para melhorar isso, né? Mas, como eu falei, eu acho que a gente hoje está lidando com alguns problemas, amanhã vai lidar com alguns outros, né? Mas hoje são vários, realmente. Hoje, realmente, são vários. Com relação ao uso da bicicleta e o que poderia ter sido feito para ter demanda maior, como talvez em alguns outros países, né? E aí eu atribuo bastante as questões, as políticas públicas, né? Eu acho que a gente faz parte disso, acho que é um todo, é a sociedade toda. Acho que as empresas, as lojas, os montadores, as importadoras, acho que todas fizeram um bom papel. Eu não vejo nada de muito diferente que pudesse ter sido feito para manter uma demanda mais alta, e atribuo muito mais a políticas públicas, né? Eu não sei, isso eu não sei avaliar o quanto o governo
se mexeu durante esse período, o quanto construiu, o quanto tirou proveito de mais pessoas pedalando, ou ofereceu mais estrutura segura. Então, acho que a pergunta é o que poderia ter sido feito, talvez políticas públicas melhores. Acho que algumas foram feitas, né? O Gucci apresentou aí várias questões relacionadas à parte tributária, e eu acho que teve ótimos avanços aí, significativos, aliás, trazem bastante esperança aí de que possam continuar havendo evoluções, né? Mas acho que principalmente as políticas para o uso de bicicleta, essas são as chaves, né? Acho que são a base do uso, vem das políticas públicas que incentivem o uso, que propiciem segurança, que tornem o uso da bicicleta fácil, conveniente e seguro, né? Então, essa é a minha opinião. Marcelo, obrigado. Queria agradecer especialmente porque a gente sabe que você está num fuso 4 ou 5 horas antes, é isso? Madrugou para estar com a gente. Sim, hoje 4h45 levantei. Bom, obrigado. Obrigado. Queria chamar o William para fazer a segunda pergunta aqui. William, como medidas como essas que eu apresentei aqui, que a Aliança tem conquistado, como você entende que elas ajudarão a impulsionar o nosso mercado e o objetivo principal, que é aumentar o acesso à bicicleta pela população? Qual que é a importância da redução da carga tributária nesse momento de escalada de preços, inflação alta e queda no consumo por conta da crise econômica? Ok, Gucci, bom trabalho. Bom trabalho, Gucci, bom trabalho, Aliança. Essas conquistas são muito importantes. Bom, em termos gerais, eu acho que nós temos um problema maior, né? Que seria a reforma tributária, certo? Nós temos um problema muito grande, certo? Que o sistema tributário brasileiro tributa a renda e o consumo, quando o certo seria não tributar o consumo, né? Mas, como isso, a reforma tributária nunca vem, né? E, então, aí aumenta mais a importância das conquistas pela Aliança. A outra coisa são as políticas públicas, né? Como aconteceu na Dinamarca, como aconteceu na Holanda, né? Que seria incentivar a bicicleta, né? Ter uma sociedade... Senta aí, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Bota essa bolsa do lado aí. Alô? Pronto. Alguém abriu o microfone. Alguém abriu o Desculpa, microfone, William. perdão. Bom, então, as políticas públicas, né? Mas como nós não somos nem Dinamarca e Holanda, né? Então, novamente, né, essas conquistas, o trabalho da Aliança é mais relevante ainda, né? Como nós falamos, passamos todos por um problema de logística de aumento de custos, né? Tanto dos componentes em dólar, quanto dos fretes, quanto da logística, né? Então, houve realmente um aumento de custos, né? E isso vem, essas conquistas vêm até a convergir com o nosso propósito, o propósito da nossa empresa, que é possibilitar o acesso à bicicleta, né? O nosso lema aqui é Bikes para mudar o mundo, né? E acreditamos nisso. Então, apesar de todos esses problemas de inflação, devido à inflação no Brasil, o aumento de custos e as dificuldades do brasileiro, é muito importante todas essas conquistas e que nós possamos produzir mais, disponibilizar mais bicicletas para os cidadãos brasileiros. Perfeito, William. Muito obrigada. Eu vou chamar novamente, então, o Felipe Praça para responder a segunda pergunta. Felipe, quais são as expectativas da Trek Brasil para o restante do ano de 2022 e também para os próximos? E, na sua visão, o que está faltando para que a gente tenha, no Brasil, uma cultura da bike sólida e que, para que a crise econômica não possa mais abalar como vem abalando o nosso mercado?
Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai passar, eu vejo um pouquinho, falando um pouquinho do mercado, eu acho que a gente vai passar por boas mudanças aí no mercado. Eu vejo que, como o Marcelo falou, a gente vai conseguir voltar a ter oferta de alguns produtos que a gente ficou represado um pouquinho, né? Então, acho que a gente vai voltar a ter mais produtos para oferecer mais prontamente, né, também para o nosso consumidor, mas também eu acho que a oferta dentro do nosso mercado ela vai aumentar, porque com a visibilidade que o mercado da bike tomou durante os anos de pandemia, vem muita gente nova para o mercado. A gente tem visto vários novos distribuidores de novas marcas chegando no mercado, assim como pessoas que não eram do nosso mercado querendo participar do mercado da bike. Então, eu acho que isso vai ser muito bom. A gente vai ter mais oferta, vai ter gente nova chegando, com novas ideias, com novas ofertas, novas propostas. E eu acho isso tudo muito positivo. Eu também sou muito otimista para o mercado. Eu acho que o nosso mercado ele sofre um pouco menos que os outros, porque a gente tem muito a crescer com o mercado de ciclismo. Quando a gente olha mercados maduros, como o mercado europeu, por exemplo. Então, eu tenho projeções muito, muito otimistas para o mercado, não só para o segundo semestre, mas para os anos que vêm aí pela frente. Eu acho que o que falta para a gente não sofrer tanto com essas variações econômicas, né, eu acho que é segurança, né? Eu acho que se eu fosse falar uma palavra, seria essa. Eu acho que olhando principalmente para o nosso maior, né, ativo e bem, que é o ciclista, falta segurança para o ciclista pedalar, falta segurança, né, não só para ele, mas falta segurança patrimonial. Eu acho que se a gente chegar a ter mais ajuda nesse aspecto, também ajudaria. E falta segurança até jurídica, né? A gente viu que a gente passou por essa questão aí do IPI, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para que lado que corre, né? Então, é muito difícil empreender no Brasil. Eu sou funcionário, né, mas eu tiro o chapéu para os empreendedores e tiro o chapéu para o meu chefe que tem estômago para viver tudo isso aqui conosco, né? E também eu acho que o que falta é acesso, né? O nosso produto é caro, todo mundo sabe por quê. Não vou ficar falando mais de imposto aqui, mas eu acho que esse protecionismo liderado pela turminha lá de Manaus só atrapalha o nosso mercado, né? E o problema é que a turma de Manaus só cresce, então o lobby fica cada vez maior, a gente tentando dar mais acesso e o pessoal querendo barrar cada vez mais. E aí vem também o que a gente já falou como o Guga falou, de isso aqui virar política pública, né? Política pública de mobilidade, de saúde, né? Como a gente vê em outros países. Então, acho que é um pouco dessa tríade aí de segurança, acesso e política pública que eu acho que pode melhorar bastante o nosso mercado. Filipão, obrigado pela sua participação, muito esclarecedora, todos os pontos. Eu queria chamar de novo o Guga. Guga, você acredita que os pleitos que a gente apresentou de redução tributária, as conquistas que a gente tem conseguido, elas podem aumentar e abrir novas oportunidades às empresas para que elas possam investir mais, por exemplo, em determinadas linhas de produtos, como é o caso dos quadros de fibra de carbono, das bicicletas de fibra de carbono? A pergunta é o que esperar também da Labice nesse pós-pandemia? Bom, falando um pouquinho do mercado, acho que o que o Felipe falou, o Marcelo anteriormente, a gente também não pode se limitar a um grupo de empresas, né, que estão posicionadas em algum segmento ou alguma área do país e falar que o nosso mercado é esse. Nosso mercado não é esse. Nosso mercado é bem maior do que isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu não vejo quem entra ou quem chega como um novo player, como um concorrente, mas é alguém que participa do mercado
e tem espaço para isso, principalmente quando a gente olha o mercado europeu, que é um mercado já maduro no ciclismo, ou o próprio mercado americano. A gente sabe a quantidade de marcas que existem e o mercado funciona, o mercado tem o seu crescimento constante, né? Então, acho que a gente ainda precisa fazer esse tipo de correção aqui no Brasil, né? A gente precisa ter mais marcas, a gente precisa... eu acho que esse movimento que a Aliança está fazendo é exatamente para isso, para a gente deixar ele um mercado mais democrático, mais disponível, né, para outras empresas do segmento. Acho que isso é extremamente importante, né? Acho que estou também muito otimista por conta desse posicionamento que nós temos atualmente. Sobre o que vai acontecer, aí, o que a gente espera após a pandemia, a gente vai continuar investindo em atendimento, né, encurtar a distância com os nossos lojistas, né, com o consumidor, está mais próximo, acho que esse é o grande investimento nosso, e também expandir a atuação com nossos parceiros atuais. Esse é o nosso foco para os próximos meses e para 2023. Perfeito, Guga, muito obrigada. Então, caminhando aqui para a nossa última pergunta, a participação do Pedro Paulo, a gente gostaria de saber, a Ator, como uma marca brasileira que tem seu nome consolidado em produtos para trabalhadores, sobretudo na mobilidade e na logística, mas, ao mesmo tempo, vocês têm ampliado bastante o portfólio com produtos de carbono, como a gente mencionou, e bicicletas desenhadas para a mobilidade urbana. A pergunta é, o que levou vocês para esse caminho e como estão enxergando o nosso mercado nesse pós-pandemia? E ainda, qual é o lugar que a Ator quer ocupar se posicionando, né? Perfeito. Bom, nós iniciamos nossas operações basicamente produzindo as bikes de entrada, né, que são de aço, do infantil até cargueira. 2017, né, iniciou, né, uma grande demanda no uso da bicicleta 29, né, basicamente a bicicleta de alumínio, e na sequência em 2017 iniciamos a produção do nosso próprio quadro, né, em alumínio, tá, uma liga 6061, para atender essa demanda existente. E logo lançamos a linha MTB, lançamos a Speed, inclusive a Urbana, né? 2021, lançamos a nossa bicicleta Carbon, né? Carbon Pro, que inclusive é a única bicicleta que a gente importa um quadro de fibra de carbono. A nossa linha aço e a linha alumínio é toda produzida dentro da nossa empresa, ok? E, na verdade, nós na Atom sempre tivemos o propósito de produzir um produto de qualidade, tá? Levando ao nosso cliente um bom portfólio, né? Isso você acaba fazendo uma boa parceria, né? Levando uma oportunidade de negócio no ponto de venda. Com relação à pandemia, né? Eu digo, o pós-pandemia, eu diria para você o seguinte: eu vejo com bastante otimismo e com grandes oportunidades, ok? Foram 2 anos difíceis, né? Com muitas incertezas, mas, porém, um grande aprendizado, né, para todos nós. Nós, na Ator, nós pretendemos, né, evoluir sempre em bons projetos, tá? Acompanhando aí a necessidade de mercado, tá? Atendendo os anseios do mercado, né, o consumidor final, juntamente em parceria com os nossos lojistas, né, que são os nossos distribuidores, né, aumentando assim, né, cada vez mais a nossa fatia de mercado. Portanto, essas são as nossas pretensões, né? E vejo assim um mercado fantástico esses próximos 10 anos, é uma tendência que eu acredito que vai nos proporcionar bons negócios. Muito obrigada, Pedro. Ruth? Muito bom. Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso seminário com 9 minutos de antecedência, excelente. E eu queria, então, dizer que a gente vai disponibilizar o boletim
no site da Aliança Bike a partir do meio da tarde, provavelmente a partir das 14 horas. Vamos mandar por e-mail e por WhatsApp para todo mundo. Queria dizer que quem não assina o nosso sistema de informações do Bicicleta News, com notícias diárias, para assinar, eu vou pedir para o Felipe Claros deixar o link no chat aqui para assinar o Bicicleta News. Quem não se associou também, empresas e organizações, para se associarem em aliança, para a gente trabalhar juntos. E queria agradecer a presença de todos nessa manhã, foi muito prazeroso. Nossos convidados especiais todos, o Vitor Calil, que coordenou a publicação do nosso boletim, o Felipe Claros, que está no backstage aqui dessa gravação e desse call, a Gil, que fez a comediação comigo, queria muito agradecer a Isa, da nossa equipe de comunicação, que fez a cobertura para o Stories, enfim, todos os nossos convidados, aqui o Marcelo, o Pedro, o Felipe, o Guga, o William, enfim, é isso, gente. A todos um bom dia, um abraço, bora pedalar, seja no frio, no calor,